O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Inicia-se agora o nosso programa de prece. Você está convidado a participar conosco desse momento de oração. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Pergunta de número 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Resposta: como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Prezados irmãos, vamos hoje fazer uma análise e refletir os versos do poema Ascensão, do Espírito Valado Rosas, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Segue sem repousar, gemendo embora, sob a nuvem de fel que se agiganta. Nossa dor é a subida áspera e santa em que a mão do Senhor nos aprimora. Serve no espinheiral, padece e chora, mas entesoura a fé que vibra e canta. Em pleno charco, o lírio se levanta e além da escuridão renasce a aurora. Agradece a aflição que te sepulta nas ansiedades da batalha oculta, em que o gládio do pranto te domina. Bendize a sarça que te dilacera e encontrarás a eterna primavera no lar celeste da união divina. Livro Poetas Redivivos, Espírito Valado Rosas, psicografia Chico Xavier. Meus irmãos, os versos do Espírito Valado Rosas, psicografados por Chico Xavier, convidam-nos a uma profunda reflexão sobre o papel do sofrimento e das dificuldades em nosso progresso espiritual. Nos primeiros versos, o poeta retrata a dor como uma subida áspera e santa, destacando que, apesar de dolorosa, é necessária para o aprimoramento de nosso espírito. Essa perspectiva nos ensina a ver o sofrimento como meio de crescimento e purificação. Ao reconhecer que a mão do Senhor nos aprimora, somos encorajados a enfrentar os desafios com mais serenidade, confiando no propósito divino que nos guia. Nos versos seguintes, a imagem do lírio no charco sugere que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis ou dolorosas, a fé pode florescer. Assim como o lírio emerge puro em meio ao lodo, também nós podemos resplandecer em meio às provações, fortalecidos pela fé e pela esperança. poeta, então, nos lembra de agradecer a aflição,
um conselho difícil, mas profundamente libertador. Aceitar as dores e ansiedades da vida como parte de uma batalha oculta que enobrece nossa alma, nos ajuda a compreender que as dificuldades têm um valor transcendental. A dor nos torna mais conscientes de nossa jornada espiritual, preparando-nos para os planos superiores. Por fim, o poeta nos convida a bendizer a sarça que nos dilacera. Ao invés de lamentar ou resistir às provações, somos incentivados a abraçá-las com gratidão, pois é através delas que se abre o caminho para a eterna primavera, a união divina e o despertar espiritual. Assim, o poema de Valado Rosas não só nos consola, mas nos fortalece a caminhar com fé, paciência e humildade, aceitando que cada dor é uma ferramenta divina para nosso aperfeiçoamento eterno. Ave Cristo. Em nosso atendimento fraterno, fazemos o registro dos seguintes pedidos de prece. A Maria Eduarda Rosa expressa seu júbilo, desejando-nos paz, coragem e esperança renovada para toda a humanidade. A Dalvilisa envia preces de proteção, amor e serenidade para todos os lares, pedindo que os bons espíritos inspirem e abençoem cada um de nós. Carlos Henrique de Souza Coelho pede forças e saúde mental e física para seu desempenho e para todos os colegas de sua equipe de trabalho, desejando que o ambiente profissional seja sempre guiado pelo bem. Vamos orar. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.